atrás de eita, voltei, tamo junto para aquele resumo da grande conquista, meu povo. Teve retorno de Bruno e tudo mais, e hoje tem formação da zona de risco, gente. Terceira zona de risco, não é isso? Sendo formada hoje na mansão, tá? Quem será que vai para a zona de risco? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então já valoriza aí, dá like para nós, se inscreve no canal, comenta bastante. Hoje tivemos várias confabulações pela casa, várias conversas sobre jogo, né? Desde ontem, anteontem, eles já estão nessa pegada de falarem bastante de jogo e da zona de risco, gente. Então, hoje não foi diferente. E aí, o Guipa conversou lá não, né? Conversou com o Djalbu e com o Haddad e falou sobre a possibilidade de, quem sabe, votarem no Bruno. Não sei se isso vai seguir, tá? Bruno ainda nem tinha voltado, nem tinha retornado. Não sei se realmente eles vão votar, gente. Eu acho que na hora H mesmo, eles vão votar naquela coisa da maioria, né? Onde a maioria for, vão acabar indo, porque é o mais interessante para a galera, o efeito manada, a votação aberta, e eles aproveitam disso. No papo aí também, o Guipa, ele fala pro Albu que só conversa de jogo com ele e com o Haddad. E ele nem sonha, né, o Guipa, pelo menos até onde eu vi, que o Albu e o Rideu podem indicá-lo hoje para a zona de risco. O Guipa não parou, não. De manhã ele conversou também com a Edilane, e aí ele falou da falta de bom senso da galera, que faz barulho, né? Atrapalha o sono dos outros, porque ela estava irritada com isso durante a madrugada com o grupo lá do Breno. E ele apoiou a Edilane, foi solidário, Guipa. Ele também falou do jogo e das prioridades, tá? E ele deixa claro aí que não vota na Edilane nesse momento, que se tiver que escolher entre ela e a Lizzie, ele vota na Lisiane. Então tá. Guipa também reclama do povo, diz que eles estão viajando na hora da dinâmica, que tem que falar de jogo, né? Que estão com os assuntos nada a ver na hora de se posicionarem. Lembrou da história do Rambo falar sobre ele não ter maturidade para ter um filho, alguma coisa assim, né? E ele ficou indignado com essa fala do Rambo até hoje, gente. Cada vez mais próximos, Guipa e Edilane. O que vocês acham? Dura ou não dura essa aproximação? Edilane e Caio também conversaram sobre qual dono eles vão votar, né? E eles decidiram que vão no Rideu. O Caio disse que pode votar aí no Rideu tranquilamente, sem peso na consciência. A Edilane ainda ficou meio assim, mas por fim também decidiu que vai no Rideu. Então, esses dois votos aí, o voto do Caio e da Edilane, podem jogar o Rideu na zona de risco hoje. Vão ser muito importantes, hein? Vini Gran, a polêmica da discussão dele com o Caio continua, né? Inclusive porque ele fez um gesto nada legal e mandou o Caio, né, cair de boca lá, vocês sabem. Então, a Edilane repreendeu o Vini Gran por conta disso depois. E ele, Vini Gran, acha que não fez nada de tão errado assim. Ele pontua que só se excedeu nesse momento, mas ele ainda acha que tá com a razão, tá? Ele falou aí pro Felipe, em outras palavras, que estão querendo levantar pautas contra ele. E que ele acha que isso não tem nada a ver. Estão querendo levantar pautas que não existem contra ele. Só sei que, depois de tudo isso, gente, o Vini Gran, ele acaba aí saindo um tantinho mais prejudicado, né? Com esse comportamento, com o que ele mostrou nessa discussão com o Caio, principalmente. A galera já não tinha curtido a história dele e da Anne, né? Porque dividiu opiniões aí, alguns acharam que não foi necessário ele ter feito o que fez e tal ali, né? Que ela não fez nada intencional com ele. E agora essa história do Caio, que acaba deixando o Vini Gran em maus lençóis. Então, o filho do Netinho não tá muito bem na foto, não. E o Bruno voltou. Gostaram da volta de Bruno Cardoso? Ele passou por exames médicos e ainda está em observação, tá? De acordo com o que ele falou na casa, ele ainda vai ser atendido pelos médicos. Os médicos estão ainda medicando o Bruno, né? Estão de olho nele, porque ele ainda não tá 100%, tá, gente? Se ele tá precisando ficar em observação é porque ainda não tá 100%. Mas voltou e hoje ele pode fazer também a diferença lá na hora da formação da zona de risco, porque ele ganhou o poder
de anular o voto de 2 pessoas. Lembram disso? Então, antes da volta do Bruno, surgiram aí alguns comentários, né, de que ele teria tido contato com a família, com a equipe, mas o perfil oficial dele desmentiu, disse que ele não teve contato com nenhum familiar, nem com a equipe, nem com o médico que atende ele aqui fora, que ele teve contato só com os médicos autorizados pelo reality e que nenhuma informação externa foi transmitida ao Bruno, tá? Então temos que contar aí com a clareza, né, da emissora e do próprio participante, tá, gente? Ele conta na casa, depois que volta, e realmente não sabe como foi passado para a família dele, o estado dele, porque ele não teve contato com a família. Ele fala sobre isso rapidamente. Então, várias confabulações em torno disso também, né? A galera levantando várias teorias, etc e tal. Mas, até onde a gente sabe, ele não teve informações externas. É o que estão garantindo, né? Então, a Record mandou um outro comunicado hoje, que ele passaria por novos exames e logo estaria de volta, e assim foi feito. À tarde, ele voltou para casa, todo mundo recebeu ele muito bem, né? Abraçou. Parece que ele tá um pouco abatido e tal, né? O Rambo comentou, depois da volta do Bruno aí, que pode ter sido coisa da cabeça mesmo, que acabou externando, né? Acabou sendo transmitida pro corpo, e parece que ele ficou muito abalado diante daquela última dinâmica do apontamento, né? Que foi dito ali, e a situação que ele acabou se enfiando. Algumas pessoas se irritaram com ele ficou, eu posso dizer, pensando muito nisso depois, né? Analisando isso, talvez tenha sido o que pesou bastante para ele se sentir mal. Não se sabe exatamente o que ele teve, não foi nada explicado. Não sei se a Record vai explicar hoje na edição, mas, como eu falei, ele ainda está em observação e sendo medicado, tá? Continuará sendo medicado. Gostaram da volta do Bruno? Dona Jani já se ofereceu ali para ajudar ele no que for necessário, se pôs à disposição dele, né? Outros participantes também se compadeceram ali do colega. E hoje, na zona de risco, quem tá mais em risco, digamos assim, gente? Parece que os donos ainda vão chegar a um consenso, mas até a última vez que eles conversaram, eles tinham citado o Céu e o Guipa. O Rideu não aceita indicar o Céu e o Albu parece que está mais inclinado a ceder e talvez cederia, né, para votar no Guipa. Então, é possível que a indicação dos donos realmente seja o Guipa. Nada novo sob o sol. O Guipa está sempre na mira ou da casa dos donos, está sempre na boca do povo, gente. E entre os donos, é aquilo que eu falei para vocês, o Rideu ele tem grandes chances de ir para a zona por conta do voto da Edilane e do Caio, que podem fazer a diferença aí. Esses 2 votos podem jogar o Rideu na zona de risco hoje. Talvez o Albu se salve, escape, tá? E da votação da casa, talvez o Fernando seja um dos mais votados por conta da treta que ele teve lá com a Geni, e alguns compraram a briga, né, a favor dela. Pode ser que votem no Fernando por causa disso. Ainda tem o Caio, que também pode receber o voto da galera, né, de alguns ali, mas quem sabe o Fernando mesmo seja o mais votado. E o Bruno, que tem o poder de cancelar o voto de 2 na votação aberta. Isso também pode ser interessante e pode mexer na formação da zona de risco de hoje, tá, gente? Estamos de olho em tudo! Só tem uma coisa que resume. Eita, atrás de eita, meu povo, fiquem atentos aqui aos nossos conteúdos todos os dias ao vivo, às 8 da manhã e às 5 da tarde, e resumindo os vídeos aí para vocês, certo? Vamos que vamos!